A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje é o 16º dia da nossa campanha e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre imitadores de Cristo. Eu gostaria de começar lendo o que se encontra em 1 Coríntios, do capítulo 10, dos versículos 23 até o versículo 33, e eu gostaria de ler também o capítulo 11, o versículo 1. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto é sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu trago hoje por meio do Senhor a todos, que é imitadores de Cristo. Nós vemos que Paulo ele nos ensina aqui, ele traz a carta aos Coríntios, ensinando como eles devem se portar em meio a todos, como eles devem estar ali se comportando. E nós vemos que Paulo ele nos é muito claro ali no início, no versículo 23, dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos edificam. Isso é uma verdade que muitas vezes alguns não notam, mas nós temos o livre-arbítrio, todas as coisas nos são lícitas, todas as coisas elas podem ser tidas, mas nem todas elas nos convêm. Nós vemos que o relacionamento de um cristão envolve muito o você saber o que você pode e saber o que você não pode. Porque você, indo além disso, você pode acabar caindo no pecado. E o pecado, muitas pessoas às vezes enxergam como liberdade, você poder beber à vontade, você poder fazer ali coisas que desagradam ao Senhor. Mas a verdade é que o pecado é uma prisão, onde quando você tenta sair, cada vez você está mais profundo e mais distante. Mas Jesus ele veio aqui a este mundo não para te julgar, mas ele veio para resgatar. Porque ele diz na palavra que não veio a julgar, mas ele veio resgatar as ovelhas perdidas, ele veio resgatar aqueles que estão doentes, ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. E nós vemos que o Paulo nos diz que tudo nos convém, mas nem tudo nos é lícito. Então que nós possamos estar observando a palavra dele, que todas as coisas nós podemos, mas nem todas elas edificam. E que nós possamos estar nos comportando como Cristo. Nós vemos que seguindo a palavra, Paulo nos diz que nós podemos comer de tudo, mas nós devemos tomar cuidado para não ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Porque às vezes o nosso irmão vem e fala, ei, isso, você não é cristão, não é bom você comer isso, né? Então se ele te diz isso, não coma. Porque se você comer, você estará ali sendo pedra de tropeço. Muitas vezes, e isso não é o que nós devemos ser. Muitas vezes nós devemos buscar nos afastar das coisas para que edifiquemos o nome do Senhor e glorifiquemos cada vez mais. Então se você tem um irmão mais novo na fé, não seja pedra de tropeço na vida dele, mas que você seja alguém que vai edificar.
porque nós devemos todos juntos buscar a salvação, buscar nos tornar homem, o varão em estatura perfeita ali perante Deus. Então que nós possamos estar buscando cada dia mais crescer na fé. E Paulo nos diz, não seja pedra de tropeço. Eu estou aqui falando com minhas palavras, mas basicamente é você não ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Que você possa estar ali fazendo aquilo para glorificar o nome de Cristo. Então, se ele é mais novo na fé, se ele é mais velho na fé também, não importa. Mas não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. E que nós possamos estar observando a palavra dele. E nós vemos que, continuando, nós vemos que Paulo nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Qualquer coisa, ele nos diz. Ele não restringe aquilo, mas ele diz qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, assim como nos diz em Colossenses, tudo que fizer, faça como para Deus e não para os homens. Porque nós devemos glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Se nós fazemos as coisas como se nós estivéssemos fazendo para os homens, muitas vezes nós vamos fazer de qualquer forma. Mas não é isso que Paulo nos diz, não é isso que a carta aos Colossenses nos diz, mas nos diz: tudo que fizer, faça como para Deus. Olha como está aqui nesse nível e sobe para um nível muito mais elevado, porque nós devemos buscar fazer a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar fazer o nosso melhor. Se você vai fazer algo para alguém, faça o seu melhor. Se você vai pregar o evangelho, busque fazer o melhor. Se você vai trabalhar, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Não faça de qualquer forma, porque você é um testemunho vivo onde você está. As pessoas muitas vezes não têm acesso à Bíblia ou se recusam a ler, mas você, como cristão, deve se portar como Cristo em meio a eles, porque você será a Bíblia que será lida todos os dias por estas pessoas. E por meio do seu comportamento, às vezes nem pelo falar. Porque você falando de Cristo e não se comportando como Cristo, de que adianta? Antes pregue, mas se comporte. As atitudes valem muito. Cristo, ele pregava, mas ele se comportava. Jesus era o verdadeiro Cristo. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Então que nós possamos ser imitadores dele, assim como Paulo nos diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que nós possamos ser imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. E assim eu chego no final do texto: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Cristo, 100% homem, 100% Deus, veio a este mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Ele morreu na cruz do Calvário, ele carregou os nossos pecados. Com quem ele se sentava, a pessoa não era mais a mesma, mas se tornava uma nova pessoa. Ele veio aqui para resgatar os pecadores. Ele veio aqui como uma ovelha pronta para o matadouro. Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos hoje encontrá-lo e herdar a salvação. Então que nós possamos estar assim como Jesus Cristo, manso e humilde de coração, aquele que espalhava o evangelho não importando a quem, mas com misericórdia agia em meio a todos. Nós possamos estar nos comportando. Ele exortava em amor, ele não exortava com o intuito de que morressem, mas ele exortava para que os olhos, a venda que estava nos olhos dos fariseus, a venda que estava nos olhos dos israelitas, dos escribas, caíssem e eles enxergassem que só existe um rei, só existe um caminho, só existe aquele caminho para a vida eterna, que era ele. Ele é o pão da vida, aquele que nós devemos comer e ser saciados. Então que nós possamos estar nos tornando cada dia mais imitadores de Cristo e nos portando como verdadeiros cristãos na terra. Cristão nada mais é do que um cristinho na terra. Nós somos um Cristo na terra. Deus nos diz, a palavra nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos nos portar como tais, buscar cada dia mais ser imitadores de Cristo. Amém? Eu deixo essa reflexão para o dia de hoje, que nós possamos estar nos comportando como imitadores de Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Agora vamos fazer uma oração.
Senhor, meu Deus, meu Pai, grandioso, altíssimo Senhor Salvador, eu te agradeço por essa tua palavra, Pai. Senhor, que nós não venhamos, Pai, a buscar ser pedra de tropeço, Pai, na vida dos nossos irmãos, mas que nós venhamos cada dia mais, Pai, buscar edificar o teu nome em meio aos nossos familiares, em meio aos nossos irmãos, Pai, em meio aos nossos amigos, Pai, em meio a todas as pessoas, nós venhamos buscar ser imagem e semelhança de Ti. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que nós venhamos cada dia mais, Senhor, estar sedentos, Pai, com fome e sede, Pai, de Ti, Senhor. Coloca no nosso coração, Pai, um desejo de Te buscar, um desejo de Te adorar, Pai, de clamar, de cantar, Pai, de estar na Tua presença, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que cada dia mais, Senhor, nós possamos estar, Pai, entendendo o que é melhor, Pai, e o melhor é aquilo que o Senhor deseja, Pai. O que o Senhor tem para nós é o melhor, Pai. Então que nós possamos estar, Pai, orando e falando que seja feita a Tua vontade na nossa vida, que seja feita a Tua vontade nesta terra como ela é no céu, Pai. Que nós possamos estar buscando, Pai, cada dia mais a Ti. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, Pai. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. E eu oro a Ti, Pai, estende o Teu perdão, Pai, a todos aqueles que nos ofendeu, Pai. Senhor Jesus Cristo, que eles não venham, Pai, a permanecer, Pai, em pecado, que eles não venham a permanecer, Pai, ali no cegos, Pai, mas que a escama dos olhos deles, Pai, a venda caia por terra e eles enxerguem, Pai, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, Pai. E que todos juntos, Pai, possamos caminhar em direção a Ti, em direção a Cristo, Pai. Pai, eu oro a Ti, Pai, por cada um dos Teus filhos que participam desta campanha, Pai. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, eles. Pai, que aquilo que eles Te pedem, Pai, seja respondido. Pai, que eles possam estar sendo ali salvos, Pai. Que eles encontrem, Pai, a Tua graça, Pai. Onde eles estiverem, Pai, eles sintam o Teu toque, Pai. E eles saibam, Pai, que o Senhor está escutando cada dia, Pai, a oração deles. Eles saibam que o Senhor está cada dia ao lado deles. Eles saibam que o Senhor vai estender a mão, o Senhor estende a mão para tirar eles do atoleiro da lama, para colocá-los na rocha segura. E que eles não temam, Pai, porque o Senhor já enviou anjos, o Senhor já enviou a resposta, o Senhor já enviou a provisão, o Senhor já enviou a unção, o Senhor já está ali junto deles, Pai. E que eles saibam que o Senhor é aquele que tudo provê. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Que nós sejamos imitadores de Cristo cada dia mais. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.